Vamos conversar sobre o Sincerão dessa segunda-feira, que se não ia entregar alguma coisa, pelo menos me entregou bastante risada. Entregou vergonha alheia. Então, me entregou mais Gente. vergonha alheia do que qualquer outra coisa. Eu também acho, eu adorei. Você vai ver como funciona a dinâmica, a gente vai comentar tudo, vamos Sim. falar mais ou menos alguns trechos do que os participantes apontaram uns dos outros. Eu diria os pontos altos. Isso, os pontos altos. Mas é claro que assim, gente, olha, a gente teve Tadeu falando assim pro Diego Hipólito, pode deixar, Diego, que aqui eu conduzo o programa. Uhum. A gente teve Tadeu falando pra Renata e Eva assim, eu não sei qual placa escolher, e o Tadeu falar, é a placa que mais cabe? Então é essa. Aí Tadeu tá mais firme, firme. Sim. A gente teve também pessoas esquecendo de deixar as outras falarem, como tiveram pessoas tentando falar e a outra pessoa dizendo, deixa eu terminar de falar? Gente, ai, Que vergonha. Olha, Que vergonha. teve gente indo parar na caçamba de lixo. É. Era isso que eu queria, mandar a pessoa pro lixo. Você tá entendendo a força disso? Vai lá sentar no lixo, você é um pedaço de lixo. Por quê? O que acontece? As duplas protagonistas da semana, que são essas duplas que estão aparecendo aí no vídeo, né? Diogo e Vilma, que são os líderes. Raíssa e Edilberto, que estão no paredão. Matheus e Vitória, que estão no paredão. Diego e Daniele, que estão no paredão. E Tamires e Camila, que atenderam o Big Fone, eram as duplas que iam participar ali da dinâmica. Sim. Só que os outros também poderiam ser apontados. E a gente vê pela primeira vez uma dinâmica que já começa a iniciar pro público a separação das duplas. E pra eles lá dentro também. E a gente já explica. Sim. Só que o interessante, de alguma forma, não é o ideal, porque a gente queria que todo mundo participasse, feito o jogo da a mesma discórdia. oportunidade, sim. Mas assim, tentaram colocar uma maneira do público participar, já que o público, todos nós reclamamos tanto de terem outras duplas ali pra poderem se envolver no Sincerão. Deram um biscoito pra gente não reclamar, né? Eu acho que foi isso. Colocaram uma enquete aí no G-Show, perguntando qual dupla você quer que participe do Sincerão. A dupla mais votada participa do Sincerão dessa segunda. E colocaram aí as duplas que não estavam como duplas de protagonistas. Eu votei bastante. Votou? Votei no João Gabriel e João Pedro, pra eles poderem Mentira! participar. Gente, vocês não levem em conta. Fez um mutirão, eu, a mãe dele, o pai dele e acho que só. Ele é bobagento não demais. Não foi depois. Não foi, né? Não foi, já adiantamos que não deu certo esse mutirão. O que acontece, foi o seguinte, existia um lixo ali, uma lixeira, a pessoa, e uma dupla ali pra frente dessas duplas protagonistas, e elas tinham que escolher qual era a pessoa mais, que atrapalhava mais o jogo, uma pessoa que elas não gostavam, né? E era só uma. Então, assim, se você via uma dupla, você tinha que escolher uma pessoa dessa dupla pra poder escolher uma placa que tava ali disponível, que tinha incoerente, covarde, controlador, oportunista, algumas placas com alguns adjetivos, né? E você pegava a foto da dupla, enquanto você colava lá num quadro a pessoa que tava salva, que continuou sentada, você jogava no lixo a parte da dupla que você colocou a placa que tava ali perto da lixeira. E a lixeira tava até bonitinha. Tava parecendo aquela lixeira de reciclagem assim que a gente vê no shopping. É verdade. Bonitinha, não tinha cheiro de chorume nem nada, tinha mas tava lá escrito lixo. Tava escrito lixo. Tava escrito. Gostei. Edilberto e Raíssa são quem começam a dinâmica. Sim. Porque o Tadeu de ir primeiro, né? Tadeu pergunta e eles falam a gente de novo. Muito espertos, né? Porque muito nesse espertos. lugar, para o público que tá assistindo ao vivo, fica sempre assim, a gente de novo. É como se eles falassem assim, a gente sempre vai dar o peito, vai dar a cara ali no começo. Não quer dizer que tenham bons argumentos. Exatamente. Mas porque foram lá passar vergonha no débito, no Pix, passar vergonha. Mas o lance de alguma forma se colocar não deixa de ser um ponto positivo. Porque senão todo mundo fica ali esperando. Vocês veem isso como um ponto positivo? Põe aí nos comentários. Isso, gente. Eu não tô querendo dizer o que acontece depois, não. Mas não, porque a gente então também... Você tá falando do ponto de partida. Isso, do de ponto... se oferecer, sim. Porque eu acho que pode ser bem visto pelo público, claro, né? Porque eu tento...
Assim, mesmo quando eu não gosto da dupla, ninguém é 100%, né? Tem umas coisas que dá pra poder salvar. Ah, não, claro. Né? Claro. Inclusive, se você não gostar da gente, sempre dá alguma coisa pra salvar. Deixa seu like, seu comentário, se inscreva aqui, entendeu? Uhum. Vem conversar com a gente aqui sobre o BBB 25, Sim, que vai ser um prazer te Pix receber. Também aqui, ó. Exatamente. Do ladinho Aqui no QR Code. Manda uma mensagem pra gente. Tem no comentário fixado também o link, não é tem. verdade? Olha que fácil. E aí, vamos trazer algumas palavras, tá? Não vamos trazer tudo, vamos tentar trazer algumas coisas do que eles disseram. O Edilberto foi a pessoa que falou. A Raíssa mais ficou reiterando ali do lado. Eu amo. Complementando com algumas palavras, Sim. né? Começando pelo posicionamento que Diego teve na primeira dinâmica. Porque eles escolhem o Diego Hipólito, né? Eu esqueci de Sim. dizer isso. Escolhem o Diego. Tá ali na mão dela, quebrado. E coloca nele a placa de incoerente. E então é aí que Edilberto vai falar. Começando pelo posicionamento que Diego teve na primeira dinâmica, onde eu fui apontado por ele, sentado naquele sofá. Eu entendi perfeitamente a forma que ele veio pra cima e falou tudo o que queria, porque a gente automaticamente começou o jogo com pessoas que faziam parte do grupo dele. A grande questão que fez a gente colocar ele ali foi que a gente descobriu na última dinâmica da prova do anjo que ele sarcasticamente riu dentro do quarto e a gente descobriu que ele riu, né? Acho que ele, como um colega de trabalho hoje, foi muito incoerente da parte dele. Lembram que eu tinha falado no último vídeo que um dos gêmeos já tinha falado pra eles usarem esse argumento? Foi um dos gêmeos que viu esse riso. Assim, eu não posso dizer porque a gente tentou procurar e não acha. Porque como isso aconteceu concomitantemente dentro com a prova do anjo, a gente tava assistindo a prova do anjo. Sim. Então, isso vai ficar pro VT. Eu acredito que provavelmente vai ser a edição que vai capturar essa imagem pra trazer pra gente. Com paciência, né? Porque a edição anda sem paciência pra mostrar as coisas. Exatamente. E aí o Diego vai e fala que ele não lembra desse riso. Sim. Ele fala que ele não lembra de maneira alguma de ter rido, que ele discorda totalmente, principalmente porque eles são pessoas da arte e desde o início ele gosta muito do VT, né? No ao vivo, o Edilberto gosta de se posicionar e falar várias coisas, mas ali na casa, que todas as pessoas têm convivência, ele tem abertura, ele deixou em aberto pra vir falar com ele, mas o Edilberto não vai. Isso é verdade. Então ele traz isso, que é uma coisa que a gente vem comentando muito sobre no último todo vídeo. mundo da edição, né? Que todo mundo fala pelas costas, mas ninguém chega pra poder falar. Né, João Gabriel? E aí ele fala assim, vi que você me colocou como cobra no queridômetro, mas na minha vida eu vim pra ser um leão. Aqui estarei pra lutar pelos meus valores e por quem acredito. E aí é o ponto. Porque não foi o Edilberto que deu cobra, foi o Matheus. Exato. O Edilberto até faz uma cara ele assim, faz tipo assim, ele fala alguma coisa, mas ele fala faz alguma do coisa. Que você tá falando, né? Não, que não fui eu. Eu quero que isso dê pano pra manga, que ele escute o Edilberto falar que não deu cobra pra ele e que ele chegue à conclusão de, se o Edilberto não me deu, quem deu? Quem deu? E vá atrás de descobrir isso, porque aí ele vai descobrir que foi o Matheus, mas tem que ser antes do Matheus sair, que é amanhã. Ou não. Porque falando nisso, vou até abrir um parêntese aqui do Sincerão, pra gente poder ver... Já vai mostrar? Não, já vou mostrar, porque olha como tá a enquete do UOL. A enquete do UOL agora aponta 48% pra Matheus e Vitória saírem e 46% Edilberto e Raíssa. E quem foi de 446 mil votos. Tá vendo? Quem foi que falou isso depois do paredão? Quem foi que fez vídeo aqui falando que isso ia acontecer? Você. Respeita! Mas vamos ver se depois desse Sincerão muda alguma coisa ou se não muda. Então o Diego fala algumas palavras, termina até assim bem palestrante de coach, né? Que é o sol nasceu pra todos, mesmo num dia nublado, o sol tá lá em cima. No final. Então ele vai, porque enfim. Enfim. Se embolou. Mas ele tava falando bem. Não, mas não, eu me confundi. O Diego quê? vai falar isso, ele dá essa palestra depois. Quando ele coloca a placa no Edilberto. Verdade. Verdade. Agora ele só fala isso mesmo porque ele só tem a réplica do que ele foi apontado. Era um minutinho só. Depois a gente vê então Matheus e Vitória, que apontam aí o Diogo, colocando a placa no Diogo de sonso. É a placa que eles colocam no Diogo. Sim. Uma boa placa.
É uma boa placa? É, você acha uma boa placa? As coisas que a gente tem comentado aqui do Diogo também. Vira e mexe, tá? A gente fala dessa coisa dele ser muito armado, né? Muito programado. Muito né? programado. Então acho que sonso cabe um pouquinho, né? assim. A Vitória, eu acho que ela queria colocar a mesma placa que foi colocada no Diego. Porque ela pergunta o Tadeu. Tadeu, pode repetir a placa? Então eu acho que se ela pudesse escolher primeiramente, seria incoerente. Mas então essa placa aí vai pra placa de som. Amo isso de não poder repetir a placa. Que aí se vira com o que tem. E deviam ter colocado o número contado de placa pra última sobrar uma placa, a última dupla não ter como escolher, ter que pegar aquela placa e colocar em alguém. Isso, e dar uma razão a partir daquilo ali. É verdade. Tinha muito que bom. ser assim. Muito A bom. Vitória começa a falar. Ela fala que eles tiveram algumas conversas que tiveram um pouco mais de proximidade, seguiram para a segunda semana, tiveram uma conversa que ele disse que não estava confortável de colocar ela ali. Aí o Matheus entra para poder falar alguma coisa. Quando o Matheus entra para falar alguma coisa, no ao vivo, a Vitória vira e fala assim, tô terminando de falar. E não, ela não fala assim. Gente. Ela não fala assim. Não, ela fala, tô terminando de falar. Muito educado. Gente, olha... Ela dá um foi corte. Foi de uma grosseria, foi um corte foi assim. Um corte. Tão grande, que vergonha alheia. E o Matheus fica muito sem graça. É o que? Ele ri assim, mas sabe aquele riso que você não consegue segurar e que sua cara desmancha assim, de você ficar tão sem graça? Gente, foi uma vergonha alheia que quase que eu tirei a espuma do sofá para eu entrar no meu sofá e assistir dali. Porque nem ele sabia onde botar a cara, muito menos eu. Sabe? Aquela vergonha assim grande. E quando acaba de falar, ele meio que olha pra ela e fala, eu queria ter falado alguma coisa assim. E pra mim, gente, fica cada vez mais claro a questão que eu acho que até... Eu não vou nem dizer que é consciente, eu acho que é até inconsciente. Que pra Vitória, ela fez um favor de levar ele ali. E ele, de alguma forma, tenta se colocar, mas quando ele se coloca e ela corta, ele lembra que foi ela que levou ele ali. Sabe essa coisa de fica, eu tô te devendo alguma coisa, eu sei que você me deve, eu sei que eu tenho que te agradecer. Eu vou te falar. Porque não tem lógica. A gente vê isso acontecer com outras duplas também, o que eu acho muito ruim. Porque se você tá em dupla, você não precisa dividir 30 segundos. Sim. Mas ou você combina, como me parece que a Camila e a Tamires fizeram. Porque quando elas vão ali pra frente, a Tamires fala, mas você vê que a Camila tá ela tá num semblante que é tipo, eu não tô pra falar. É ela mesmo que vai falar. Enquanto as outras duplas ficam meio que competindo. Ou a pessoa esquece. Não, eu até entendo esse... porque ali é o tempo, você tá tentando se encaixar, tá tudo certo. Mas é que você vê que teve uma desorganização ali. Que não tava uma coisa combinada, entendeu? Mas não tem como ser combinado. Mas na Tamires e na Camila você viu uma coisa ali que tinha uma... A combinação foi você fala e eu não. Aí não é combinação. Não, tá, mas duas pessoas. Porque disseram, o que você quer falar comigo? Você tá falando o que comigo? Não, é pra gente brigar pra render mais que o Sincerão. Tá. Você tá falando o quê? Eu quero falar! Mas eu quero falar, não vou perder pra basculho, não. Então você vai lá jogar com o João. Então você vai lá jogar... A hora 11h58. Aí senão a multa vem. Mas eu ia falar pra você ir lá jogar com o João Gabriel, que ele joga pra caramba. Não, é você que fez joga e joga. Aí, gente, tem esse corte. Você percebe que tem algumas duplas. O Diego esquece da Daniele. A gente vai falar sobre isso. A Renata e a Eva disputam ali um tempo, mas elas conseguem se encontrar. Sim. Agora, a Vitória, ela dá uma cortada no Matheus. O negócio tem duplas que se encontram e tem duplas que se desencontram. E tem Vitória e Matheus. Que aí é um outro nível que, olha, eu vou te falar, já vou adiantar aqui pra você. Acabou a amizade, tá? Você acha? Acabou a amizade. Você acha? Porque é só alguém puxar esse menino aqui fora e falar, senta aqui que eu vou te mostrar os vídeos lá de dentro da vergonha que você passou, que você nunca mais vai olhar na cara dessa menina. Você acha? Sim. Eu não acho, não. Acabou a amizade. Não acho, não. Acabou a amizade. Eu acho... Eu não sei, mas eu sinto que ela faz isso, mas ele também não peita. Porque eu acho que ele vai se sentir que tá devendo algo pra ela pro resto da vida. Não, ele também sente isso. Ele também... Dá pra você sentir que ele é isso. Que ele tá devendo alguma coisa pra ela. Me parece também, muito. Mas eu acho que é uma coisa que, tipo assim... Talvez os dois sintam muita vergonha. Depois que talvez os dois se arrependam muito de, tipo... Segunda semana a gente saiu provavelmente por causa disso. Por causa desse tipo de relação que eles têm. Olha, eu sumia e me enfiava num monte... No Nepal, sei lá.
Desaparecia da Terra. É o quê? Eles escolhem o Diogo ganha a placa de sonso, e aí o Diogo fala que ele tava reflexivo realmente nos paredões, na semana ali perto do que antecedeu o paredão, que quando ele procurou pra conversar, era um momento, e aí ele fala alguma coisa que ele não quis ser nem desleal, nem sonso com eles. E aí ele fala é meio que coisa. Não, é meio que isso, assim, o resumo, mais ou menos é isso, não é? Não é? É por aí que ele fala, mais ou menos isso, de verdade. Aí então é a vez de Diego e Daniela Hipólito. Eu tô até com medo agora de ter gritado muito. Não gritou muito não. Só estourou aqui o áudio que eu vi uma hora. A multa acabou de chegar aqui no e-mail, deixa eu abrir. Aí é a vez de Diego e Daniela, Lei do silêncio. Não, mas aqui quando a gente grava, só pra vocês saberem, a gente grava com tudo fechado. Aqui na frente tem uma placa acústica que fecha a janela. Sim. Pra não vir barulho de fora e nem daqui sair. Aí tem luz aqui, tem um colchão aqui. Tem um colchão aqui do meu lado tem uma outra placa. Tem uma... No puxa não, você não vai desligar o fio ali atrás. Ai. Tem uma outra placa aqui também, ó. Ai, não dá pra ver. Não dá pra ver. Que ela também é pra poder abafar o som. Uma placa acústica. A porta fechada e o calor. Tem uma caixa de isopor aqui também que ajuda na acústica. Então eu acho que ninguém vai ouvir nada, não. A Daniele e o Diego, eles escolhem o... Como que é o nome dele? Gilberto como vitimista. E aí é nessa hora que o Diego vai falar as palavras de coach que eu comentei. Ele fala que ele acha ele vitimista e ele vai explicar o porquê. Tadeu, eu acho que nessa casa todo mundo veio aqui pra jogar e absolutamente ninguém é vítima de absolutamente nada. E a partir do momento que cada pessoa que entra num momento que a gente tem a oportunidade de ser visto e falar, para um Brasil inteiro escutar, e você se colocar sempre como se a pessoa estivesse, uma pessoa, por exemplo, tendo perseguição, como ele mesmo disse, aqui todo mundo de certa forma vai perseguir o outro. Aqui tá todo mundo procurando falar seus sonhos e suas verdades. E me impressiona bastante uma pessoa que vive da arte, da cultura, assim como a gente, que é algo assim que vive da cultura assim como a gente, que a cultura é algo que inclui e não exclui as pessoas, simplesmente não ter a atitude de querer vir falar e conversar com a gente para se entender se realmente aquilo que pode ter sido um VT visto de alguma maneira, se era realmente o que estava pensando. Aí ele vai entrar, porque ele fala muito. Ele consegue falar muito rápido. Muito rápido. Num curto espaço de tempo. Sim. Me lembra muito a oratória da Fernanda do BBB 24, que ela também falava muito rápido, elaborava muito rápido e falava muito rápido. Sim, e o começo do discurso dele me lembrou quando ela macetou a Beatriz, lembra? Lembro. Que foi no Sincerão. No Sincerão que ela fala, se eu ficasse presa com você, eu arrebentava minha mão em 5 segundos. Lembro. E aí, então, no final, ele vai falar sobre isso, que o sol nasceu pra todos, que mesmo quando tá nublado e tudo mais. E aí é a vez do Edilberto, então, se defender. O Edilberto fala que a questão de perseguição não é perseguição pessoal, que é uma perseguição que ele quer dizer que é de jogo, que foi a mesma coisa que ele falou lá no banheiro, né? Sim. Com o Guilherme, na discussão com o Guilherme. E aí ele fala que se o Diego for raciocinar, pra ver, ele fala que ele vai ver que num cômodo com muitas pessoas, todo mundo tá indo nele. Então essa é a percepção que o Gilberto tem. Então, ao mesmo tempo que ele fala que não é perseguição pessoal, é do jogo. E é nesse momento que o Diego fala muito, muito, muito. E quando acaba o tempo, ele olha pra Daniela e fala: eu não deixei você falar. Ele fala alguma coisa assim. Aí a Daniela faz assim. Não, ela faz assim, ó. Tipo... Não deixou, né? Ela o tempo todo assim, esperando a vez dela. Aí ela vai e faz assim, tipo passou assim, o minuto inteiro. Você não, realmente você não me deixou falar. Acho que ela ficou um pouco bolada. Eu assim. acho que ela ficou chateada. Eu acho que no início, antes do Tadeu dar o valendo, eu acho que eles estavam tentando se organizar ali. Porque já tem essa coisa da Daniele começar a ser mais participativa nas exposições dos dois no ao vivo, desde ontem, anteontem que eles tiveram uma conversa, ela vem colocando mais a opinião dela, né, assim, no programa.
tanto ontem, quando eles foram pro voto, quando eles foram se defender, ela tá tentando se inserir mais, porque ela falou que não quer deixar isso tudo pra ele, que ela precisa se colocar nesse lugar. Hoje no quarto retrô, inclusive, ela chegou a falar com as meninas que o Diego fala muito bem, até por ele ser palestrante, trabalhar com o mundo empresarial, que ela tá entrando nisso agora. As meninas elogiaram ela, falaram, não, você também fala bem. Então ela tá tentando, mas nesse momento aí o Diego vai que vai. Vai que vai. Vai que vai. Tudo nem respirou, só uma vez só. Depois foi a vez de Camila e Tamires, as duas que dão uma placa de desleal pro Diogo. E falam mais ou menos sobre aquele assunto que foi aquela briga que teve no Sincerão passado, que tem se estendido aí um pouco, né? Vai se estender mais. A Tamires falou assim, a gente sempre conversou muito sobre jogo e tento ser muito coerente. Não invento motivos e tô num caminho de pessoas que tenho troca ou que tenho menos, mas não quer dizer que não gosto delas. Não achei legal o motivo que ele trouxe pra mim, por ter posto no paredão, que é agir diferente pro estar no VIP, lembra dessa confusão toda? Ele conversou com outras pessoas antes do paredão, tentou entender esse lado, então aí acabou o tempo dela. Ela traz mais ou menos isso sobre a questão da maneira como o Diogo colocou ela e a irmã dela no paredão. E aí é a vez do Diogo ter uma réplica. Quando o Diogo tem essa réplica, acontece que ele vai começar a trazer também a situação que aconteceu e como ele pensou, como ele reagiu naquela situação do pós-Sincerão, quando eles têm uma briga e a palavra hipocrisia é colocada ali pela Tamires e ele entende que foi chamado de hipócrita. Então ele vai falar sobre isso. Ele fala, a Tamires me procurou pra conversar, inclusive eu falei da diferença que ela me tratava e tratava a Vilmoca, que é a mãe dele, né? No dia do Sincerão, que a gente fez na semana passada, eu não contei nenhuma novidade aqui, haja vista que já tinha conversado com a Tamires, sendo que eu falei de forma resumida após o Sincerão. Minha mãe tentou falar com ela e elas foram desrespeitosas. Antes que terminassem, a Camila deu as costas, foi embora e ficou lá no canto xingando. Eu me senti mal. E ainda ele fala que falou pra elas sentarem, porque a imagem delas falando alto com ele, com a mãe dele, eles sentados, não era uma boa imagem. Então ele traz isso, que é a questão do que aconteceu. Quando é, então, a vez dele e da mãe dele escolherem, que é logo depois, ele escolhe a Camila pra continuar a falar sobre isso. Primeiro ele dá uma placa de dramática, e aí ele pergunta ao Tadeu se ele pode mudar a placa. E ele muda a placa, então, da Camila, e a Camila fica com a placa de arrogante no final. E aí, nesse momento, a Vilma também não fala, né? Eu não sei se foi combinado. A única dupla que eu senti que foi combinado foi Camila e Tamires, só pra Tamires falar. As outras duplas, eu acho que alguém puxava e não dava lugar pros outros. Eu acho que foi a Eva e Renata também. Não, mas elas falaram metade cada uma. Mas não foi uma coisa cronometrada, elas não estavam vendo o tempo? Não estavam, mas uma deu oportunidade pra outra falar. Nesse sentido. A Vilma não falou aí, eu também não sei, porque eu sinto que a Vilma sempre deixa pro Diogo falar, né? Ela geralmente não fala, não se coloca. E aí o Diogo vai e comenta. Analisando tudo que ocorreu após a semana passada, ela agiu de uma maneira arrogante com a minha mãe, se referindo a Camila. Minha mãe tentou falar de uma forma tranquila com ela e ela atravessou minha mãe, começou a falar alto e falar palavras que não são bem-vindas pela gente. Inclusive falou que a gente era hipócrita. As duas foram arrogantes. E aí a Camila vai falar que não foi isso. Ela falou assim que ela tem a tranquilidade de que tem muitas câmeras por ali, que foram filmados, que todas as vezes que ela falou com a dona Vilma, até quando ela votou nela, foi máximo respeito à senhora, e que ela pode ser explosiva, mas ela não é incoerente com o jogo dela, que ela não faz boa vizinhança com ninguém. E quando que ela falou que era hipocrisia, era referente ao jogo. Então não era sobre eles serem hipócritas, mas sobre o jogo que estava acontecendo no jogo, eles fazerem um jogo com hipocrisia. E aí eu realmente me lembro delas falarem hipocrisia. Não hipócrita, eu não me lembro de falar hipócrita. Eu também me lembro, eu acho. Quando falei palavrões, eu falei jamais estou xingando eles. Ainda mais com a dona Vilma, que considero ela como se fosse minha mãe. Ô, gente, tem uns... Forçou demais. Foi minha mãe. Forçou demais. Peraí, né? Forçou demais. Forçou. E aí, assim, o que eu percebo muito que acontece nesse jogo aí é que também o Diogo, ele sempre utiliza a mãe dele pra poder trazer mais
dramaticidade ou peso porque ele tá falando. Né, por conta da mãe dele já ser uma senhora e tudo mais. Então você percebe que sempre quando ele vai falar alguma coisa que alguém fez com a dupla, como foi esse caso, né? É claro que a gente sabe que a Tamires e a Camila, principalmente a Camila, transformaram um negócio que era super pequeno numa coisa super demais. Sim. Só que ao mesmo tempo você também percebe que o Diogo usa isso a favor dele, né? Que faz parte do jogo dele. E aí a Camila traz esse outro ponto. Agora também ela força muito ao falar que ela trata a Vilma como se fosse a mãe dela. Porque podia falar, ai, uma tia de segundo grau. Agora, como mãe é demais. Dá intervalo e a Daniela Hipólito chama o Diego ali. Eles começam a conversar. E aí ela fala assim, Di, só peço pra você ter calma, porque você é educado. Aí ele fala, você acha que eu fui mal educado? Ela, não. Mas você tava falando de uma maneira que não costuma falar. Por isso que eu pedi pra você ter calma. E aí quando o Diego sai, a Tamires fala pra Daniele. Ela fala assim, ninguém aqui é inimigo não, Dani. Deixa ele se expressar, ele tá indo bem, não vai dar nenhuma bobeira. Ele não vai fazer nada não, ele é inteligente, ele conversa bem. E durante todo o tempo do intervalo, o Diego e o Edilberto, que estavam sentados do lado um do outro, ficavam conversando e tentando né, continuando a treta ali. Sim, uma hora parecia que a conversa estava pacífica, outra hora nem tanto. Não teve gritaria nem nada. Mas, tipo assim, tinha discordância ali. Sim, o Diego muito dentro da ética moral, ele falando ética moral, minha coerência. E o Edilberto falando das coisas dele tava também. falando muito de cultura, do circo, eles estavam falando alguma coisa assim. Não deu pra ver tudo que a coisa tava rolando, né? Porque eu acho que tem muito a ver com o Diego ter falado que a cultura inclui e não exclui. E aí eles estavam falando sobre isso. Aí o Edilberto disse que não vai falar com o Diego. Aí o Diego fala, não, você tem a sua... você tá dentro da sua liberdade. Sim, aí já viu que aquele assunto da cobra vai morrer, né? Será? Porque não vai render. Se ele não quer falar, ele não vai insistir com o Diego pra falar que não deu a cobra. Ah, mas eu acho que não. Ô, Dourado, vou falar uma daqui cartinha a pouco. próprio punho. Não, assim, fala. não, daqui a pouco eu vou falar o que aconteceu. Assim que a gente tava vindo pra cá, que eu acho que esse negócio da cobra ainda vai render de madrugada. Eita, então não vi não. Eu acho. O público, então, escolhe pra poder participar do jogo Eva e Renata com 29,58%. O que eu entendi da escolha do público foi... Não vou insistir, não vou colocar Mike e Gabriel... Porque já sei que vai em Diego. Uma pena. Não vou colocar os Joãos, porque também vai em Diego. Guilherme e Delma. O Guilherme ia chamar o Edilberto de novo. Aline e Vinícius. Também, assim, Edilberto ia ser o que já tava nos últimos Sincerões. Sim. Então eu acho que o público escolhe a Eva e a Renata, até porque a gente sabe que existe aí um atrito com a Vitória. Sim. Então eu acho que essa foi a escolha do público. Pra poder ver acontecer o negócio. Pra ver o que ia acontecer a partir disso. Sim. E as duas, então, vão lá pra frente e chamam justamente a Vitória. Dão a placa pra Vitória de inconveniente. É o momento em que a Renata tenta olhar não sei se é a placa mais certa. O Tadeu fala, é a que mais se encaixa, então é essa, né? E elas vão dar, então, a justificativa delas sobre isso. Falam que conversaram sobre, não tiveram um início muito bom com a Vitória. Ela, ao contrário do Matheus, que é uma pessoa que elas são bastante próximas, né? Mas tem algumas coisas que causaram desconforto, porque ela é muito direta. Aí a Eva continua falando que percebeu que não são opção de votos para eles, mas tudo indica pelas conversas que elas escutaram, talvez foram eles que puxaram meio que o quarto para votar na gente. E isso vai ser uma coisa que vai linkar muito nessa madrugada. Vai. Porque quando elas falam que talvez seja Matheus e Vitória que puxaram o quarto pra votar nelas, o Matheus depois vai conversar com a Vitória sobre isso e ele fala, eu não dei cobra à toa pro Diego. Ah, sim. Então ele fala, a gente tem que conversar com ele, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que vai render esse negócio da cobra. Tá. Eu vi isso daí. Né? Quando a gente tava vindo pra cá pra poder gravar. E aí é a vez da Vitória, então, se defender. Ela fala que tiveram impressões errôneas, mas que já conversaram, que ela pediu desculpas, que foi a conversa que eles tiveram ontem, depois que o paredão foi formado e que a gente já mostrou por aqui. Sim. Foi isso sincerão. Mas e acaba que essa parte aí da Vitória, acaba que o que aconteceu com ela com relação ao Matheus, dela ter cortado o Matheus, só reforçou o argumento das meninas, né? Quando as meninas acusam ela
de ser... É porque as meninas foram fofas demais, entendeu? As meninas não chegaram direto falando, ela dá patada. Mas elas Porque senão aquilo ali, o público que não tava vendo, viu no ao vivo ela dando patada mesmo. Mas o que elas ainda falaram assim, a gente percebeu que a maneira como ela trata o Matheus... Sim. E que tem intimidade, e elas estavam fazendo isso com a gente. Sim. E aí, se o público faz o link, meu Deus, quando ela tem intimidade, ela faz daquele jeito. Eu fiz o link. Você fez o link? Eu fiz o link. Gente, não sei. Vamos falar de algumas coisas que aconteceram antes do Sincerão, que são importantes. Mas antes, vamos ler as mensagens de vocês. Se você quiser mandar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code. Ou então, no comentário fixado, tem o link. Gente, eu tô com sinusite, então se eu estiver falando mais lento, assim, vocês me perdoem. Eu achei que fosse por causa do horário. Que eu tô... Não, é uma mistura de cansaço, mas com remédio de sinusite. Sim. A Mayra mandou mais de uma mensagem aqui, porque ela mandou uma análise boa, que inclusive eu acho que combina até com o que a gente fala aqui. Obrigado, Mayra. Mayra falou, Aline e Vini não são apenas os fadas sensatas da edição, mas são os melhores jogadores. Eles não deixam ninguém se destacar mais do que eles. Quem expôs eles no Sincerão foi para 2 paredões e foi vetado de 2 provas contínuas. E não pode. Raíssa. E além de tudo, não pode nem dizer que é perseguido. Quando pediram imunidade sem ela estar junto, ela desmontou de forma bem fundamentada e acabou ficando com um colar para ela. Que foi aquela história lá da academia. Ela desmontou tudo aquilo ali e ficou com colar pra ela. Joga e joga, sem se queimar. Minha campeã, estrategista e articuladora competente. Adoro vocês. Um beijo, Mayra. Obrigado pela sua colocação. Eu concordo muito, né? A gente vem também falando disso, o quanto o jogo da Aline é um jogo coerente. Ao mesmo tempo que ela passa pro público uma segurança de alguém que joga com racional, mas que é muito justa. E o público gosta muito disso, né? De uma pitada de razão, mas de uma pitada de emoção. De não ser só uma coisa ou outra, né? Então eu acho que ela vem se mostrando muito bem durante o jogo. Eu acho que sua análise é bem certeira. Temos só 2 semanas, mas até o momento é uma das pessoas... sim. Mas sabe o que eu acho interessante no jogo da Aline? É que, completando isso que a Mayra falou, é que também ela faz o jogo dela acontecer. Ela não espera, ela não reage. Que é uma coisa que eu não gosto muito. Ela não fica sentada esperando o assunto chegar nela, Que é, por exemplo, o Diogo, ele só começa a se mostrar depois que ele é colocado na mira do líder, né? A Aline, até quando o assunto não é com ela, como foi essa coisa lá da academia, ela se envolve nesse assunto, reverte bem pra ela, tanto aqui dentro quanto lá dentro, quanto aqui fora. Sim, verdade. Então eu gosto disso, a pessoa que é ativa no jogo, ela tá prestando atenção e tá participando das coisas, sabe? É interessante. Verdade. Obrigado, Mayra. Também tem mensagem da Dani Oliveira. Precisamos fazer justiça pela cena da Vitória possuída por espírito de Filipinho depois de ganhar uma airfryer do Mercado Livre. Ai, gente, eu não julgo a Vitória, porque ela ganhou uma airfryer do Mercado Livre hoje na ação. Aliás, Mercado Livre, se quiser me dar uma airfryer também. Porque eu amo, gente. Tudo que eu puder fazer se na ele pudesse airfryer... ter uma... Ele colecionaria airfryer igual quem coleciona Funko. Ou quem coleciona pote. Assim. E seria na mesma medida, tá? Vai Obrigado pela mensagem de vocês. Gente. A gente fica guardando outras mensagens aqui. Sim. Falando em Aline e Vinícius, hoje eles tiveram ali uma pequena rusga. Essas rusgas de amigo. Parece que, você não tá me dando patada hoje. O que você tá falando? Você sabe essas coisas assim? Quando uma pessoa fica falando da outra sobre... quando tem patada, quando tem rusga entre amigos. Parece aqueles 2 gatos de apartamento quando se estranham, sabe? Sim. É um dia que você não acorda muito bem, aí alguém... uma das 2 pessoas acha que a outra pessoa tá sendo arrogante, mas às vezes é ela que tá sendo arrogante. É nesse lugar, sabe? Tiveram essa rusga aí durante o período da tarde. Eu já vi eles tendo algumas outras vezes, assim. Algumas outras vezes não, já vi uma vez. Olha aí, você falando no plural, tá vendo? Não, que eu vi uma vez. Uma vez. Agora 2. Que eu lembre uma vez, foi da escova de dente. Mas eu achei bem de amigo. Achei nada demais, sabe? Achei bem de amigo. Falando em Vinícius, ele também foi assunto ali entre Mike e Gabriel e um dos gêmeos,
que eles comentaram que ele parece ser um cara legal, que eles ainda não tiveram abertura com ele, mas que ele parece ser um cara que seja legal aí de se conviver Sim. e tudo mais. Comentaram isso ali durante um momento. E quando o Gabriel também fala sobre o Diogo tá se envolvendo com a Aline. Sim. Segundo palavras do Gabriel, abre aspas, ele tá pensando demais com a cabeça errada. Então ele acha que ele tá se desconcentrando do jogo, sendo que o Mike está ali do lado dele, fica só falando o tempo todo junto com ele sobre as meninas. Mike que tem aí um rolo talvez com a Giovana, com a Renata, e ele tá falando Dele ele não vai falar. Do amigo dele ele não vai falar. Não vai falar. Na academia hoje também, estavam ali conversando a Vitória, Matheus, a Tamires e a Graciane, quando surgiu o assunto Diego e Daniele. Eles estavam, na verdade, analisando todo mundo ali naquele quadro, os participantes. E aí a Tamires falou que acha que o Diego e a Daniele realmente são assim mesmo, que eles são pessoas que viajam mais, não acha que sejam personagens, mas que se a Vitória e o Matheus e o Ed e a Raíssa ficarem, pra Tamires vai dizer muita coisa. Vai dizer muita coisa. Ela só não falou. disse o que iria dizer. Mas ela disse que diria muita coisa. Sim. E a Graciane até concordou, né? Pra mim também vai dizer bastante coisa. A Graciane fala isso. Inclusive, em determinado momento, quando a Tamires está conversando sobre, ela fala que vamos supor que eles voltem, o Diego e a Daniela, e eles fiquem flutuantes. Aí a Graciane fala, a Giovana fala assim, eles não voltam não. Aí a Graciane fala também, eu acho que se eles voltarem, eles colam com o Diogo. E aí a Giovana conclui, eles não voltam, gente, não voltam não, desculpa. Estão achando que eles não vão voltar. Eu amo quando tem uma parte assim, todo Big Brother acontece isso, né? Que tem uma parte que é firme em falar, não volta. Não volta. Não volta e a pessoa volta. Cara, eu acho que se eu tivesse lá dentro, isso seria até um indício pra mim. Se eu acreditasse muito que a pessoa ia sair assim, e ela não saísse, tá bom então, entendi o recado. É o contrário. Completo. Olha o reverse, olha o gol, olha o gol, olha o reverse. Olha o reverse. Aí tem um momento que a Vitória até fala assim que foi chato ele ter falado ontem aquilo que a Tamires escutou. Aí a Tamires fala, foi horrível, e a Graciane conclui, foi péssimo. Ele teve aqui dentro várias situações ruins de postura, mesmo que ele não tivesse tido a intenção. Falando sobre o Diego, né? Inclusive, antes do Sincerão começar, a Vitória e o Matheus estavam até pensando se por um acaso tivesse ali o adjetivo cobra, pra quem que eles dariam? Porque a Vitória falou, eu acho cobra muito pesado. Aí a Graciane, o Matheus até fala assim, eu já dei cobra hoje, porque ele deu a cobra pro Diego. Mas ele disse que ele não teria colocado, porque senão ele exporia a Tamires. Sim. E a Vitória fala, você colocaria uma exposição até o próprio jogo de todo o quarto. Então talvez também possa ter sido esse o motivo do Matheus não ter falado na frente do Diego, quando o Diego achava que era o Ed. Sim. Que tinha dado cobra. Lembra que a gente falou isso no vídeo anterior? Aham. Pode ser um motivo. Eu acho que ele devia ter falado, porque eu também ficou acho que devia ter falado. falso, mas pode ser o motivo, né? Sim. Vamos abrir aqui essa E aí possibilidade. entraria naquele negócio que foi um elogio que a gente fez pra Aline. Que ela vai atrás do jogo. Sim. Que ela tenta seria uma oportunidade do Matheus fazer o mesmo. Sim, exatamente. A gente viu também hoje na dispensa ali, a Raíssa tava passando roupa, a Delma entrou, ela deu um beijo na cabeça da Raíssa, pediu desculpa por alguma coisa, se ela fez alguma coisa. Aí a Raíssa, não, é parte do jogo. Lembrando que teve uma discussão entre Delma, na verdade mais entre Guilherme e Edilberto, né? A Delma tá falando durante o dia que o Edilberto não tá olhando na cara dela, mas ela entende que é jogo e parece que a questão dela é mais com o Edilberto do que com a Raíssa. Sim. Mas também disse que vai chegar uma hora que não vai saber quem vota em quem. Então, assim, a Delma também é essa pessoa que fala. A cobra vai fumar hoje. Que não sei o que é do cupim. Que ela tava lavando da madeira do cupim. E agora vai lá dar um beijinho. Vamos ver o que vai acontecer nessa madrugada. A gente tá ali com a televisão ligada, ó. Tá o pessoal do Quarto Nordeste conversando. Provavelmente vão ter desdobramentos desse Sincerão. Sim. E a gente volta pra trazer as notícias pra vocês. Aliás, a gente volta quando, Kaique? A qualquer momento. Um beijo.